Bom, turma, voltando aí para a terceira parte da nossa aula sobre introdução à segurança do trabalho, vamos falar agora de dois tópicos: conceito prevencionista de acidente de trabalho e comunicação de acidente do trabalho, né? Quais são os órgãos envolvidos quando ocorre algum trabalho e quem tem que ser comunicado. Bom, primeira coisa, vamos entender qual que é o índice de acidentes no Brasil, tá? Segundo aí o SESI 2003, né? A maior parte, 86% da quantidade de acidente registrado, né, no período, foi de doença profissional. Ou seja, doenças que normalmente não tem como ser evitados. Podem ser atenuados, mas não são evitados. Doença, em segundo lugar, vem os acidentes de trajeto, né? Ou seja, dessas declarações, né, que foram computadas. 8,2% ocorreram no período de locomoção da pessoa, seja para ir prestar serviço em alguma outra empresa ou até mesmo para ir para o posto de trabalho. E, finalmente, aí, 5,8% são doenças relacionadas a alguma negligência por parte da empresa do trabalhador no local de trabalho. Então, você vê aí que, pelo menos para o bem, né, as empresas se preocupam muito na prevenção de acidente do trabalho. A margem é bem pequena perto da quantidade de doenças profissionais, né, que não conseguem ser evitados. Bom, então, qual é o conceito prevencionista que essas empresas adotam, né, no Brasil para evitar um acidente de trabalho? Bom, o conceito prevencionista, ele é dado como aborda questões do acidente de trabalho como fator de previsão, antecipação de algum evento que possa desencadear incidentes e acidentes de trabalho, uma lesão ou até mesmo um acidente fatal. Tá? Quem for trabalhar com essa área de acidente do trabalho, né, segurança, ergonomia e segurança do trabalho, a gente até alunos que se formaram aqui com a gente na ambiental e que foram fazer especialização na área. Né? Tem uma aluna da alimentos que inclusive até acabou infelizmente abandonando o curso, porque ela era técnica em segurança do trabalho, apaixonada pela área, queria um título de engenharia para poder fazer especialização, mas a profissão, a vontade de trabalhar, as oportunidades que foram se seguindo, fez com que ela voltasse para a área dela e até hoje ela está aí seguindo feliz da vida, prestando consultoria em um monte de empresa Brasil afora, né? Mas quem for fazer esse tipo de situação tem que ser uma pessoa um pouco pessimista, né? Pensar no pior. Quando você vai fazer algum tipo de laudo ou para uma empresa com caráter prevencionista de acidente de trabalho, você tem que pensar lá na frente. O que às vezes uma coisinha aqui pequeno, que não tem relação com nada, às vezes pode desencadear uma situação de um acidente de grandes proporções, né? E como tem que ser evitado isso? Então, quem for trabalhar nessa área aí, tenha em mente que é assim que atua um engenheiro de segurança do trabalho, pensando sempre no pior, como uma coisa pode acontecer, né? Ele é até dado meio como uma pessoa chata no ambiente do trabalho, mas é o chato que precisa tomar suas decisões, tá bom? Então, o conceito prevencionista é justamente isso, é você se antecipar perto do que possa ocorrer. E quando ocorre alguma coisa, você tomar as devidas medidas cabíveis para que não ocorra novamente, seja um treinamento de turma, seja uma adequação do ambiente de trabalho e assim por diante. Bom, aí tem uma situação de uma pessoa que escorregou, né? Apesar de ter uma placa indicando que a pessoa devia tomar cuidado, ela não tomou cuidado, né? O sapato dela ali para ajudar ainda é sapato que não tem muita aderência ao chão, escorrega fácil. Ou seja, a pessoa, você pode até se antecipar, mas a pessoa também em si tem que estar treinada para tomar as atitudes adequadas. Bom, e em termos de conceito prevencionista, quais são os responsáveis por tomar uma atitude que evite um acidente de trabalho ou corrija esses problemas, tá? Dentro das empresas são obrigadas por lei a ter dois órgãos, né? O primeiro órgão dele é o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.
ele é um grupo especializado na atividade preventiva de acidente do trabalho, vão estar trabalhando em conjunto para detectar problemas e sanar seus problemas. E, por um outro lado, tem que ter a voz dos funcionários, quem trabalha no chão de fábrica, tá? Nesse caso aí nós temos a CIPA, a famosa CIPA, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão formada por empregadores e empregados com a missão de auxiliar a SESMIT, né? Então, geralmente quem emprega isso daí são funcionários de chão de fábrica. É até interessante falar, porque geralmente quem assume a CIPA são funcionários mais velhos de casa, né? E não sei por que ocorre a cultura de algumas indústrias, né? E indústrias de grande porte, até multinacional, que eu já ouvi falar, que são pessoas de fim de carreira que assumem a CIPA. Por que não pessoas jovens? Porque a CIPA, a pessoa é eleita por 2 anos. E isso não é uma coisa que é definida pela empresa, isso é uma coisa definida por legislação, né? Toda empresa, por legislação, é obrigada a ter uma comissão interna por 2 anos ela não ser modificada. E o funcionário, depois que ele passa pela CIPA, que ele acabou o seu mandato dentro dessa comissão interna, a indústria não pode mandar ele embora. Ele tem mais 2 anos de estabilidade. Geralmente as empresas acabam, maioria delas, né? Não vou generalizar isso daí, mas eu já ouvi falar de muitas empresas que fazem isso, que terminou o período de estabilidade pós-CIPA, a empresa manda o funcionário embora. Então, o funcionário que está para se aposentar, quer ser mandado embora para receber todos os direitos, né, fundo de garantia e assim por diante, e já entrar com a aposentadoria, ele acaba pegando geralmente essa bucha que é a CIPA, né? Mas geralmente ela é formada pelos funcionários, né, que veem o que ocorre no dia a dia e que vão auxiliar a SESMIT e está em contato ali com os empregadores. Bom, então vamos falar agora quais são as fontes das causas de acidente do trabalho. Nós temos 3 fontes. Nós temos o trabalhador, ele pode ser a fonte do seu próprio acidente. Nós temos o ambiente de trabalho e nós temos a gestão. Em termos de trabalhador, a situação de tédio ou cansaço pode provocar um acidente, né? O famoso excesso de confiança, né? Você sempre vê aquele goleiro, quando está lá no jogo de futebol, acaba do nada. O cara faz defesas espetaculares, mas numa bola boba, ele toma um frango, né? Por que ele leva aquele frango? Porque ele vai tentar pegar a bola no excesso de confiança, não fecha a mão direita, a bola passa no meio da mão dele, ele toma o gol. O que foi isso? Foi o tédio dele, a situação, né? Um excesso de confiança do trabalhador. A próxima dela é a distração ou o estresse, né? A pessoa está estressada, ela não consegue ter uma boa concentração, pode provocar um tipo de acidente. E a própria imprudência em si, que o trabalhador não toma as suas precauções devidas para evitar aquele acidente. Em termos de ambiente, se a máquina tem algum dispositivo de proteção para evitar que o trabalhador sofra algum tipo de acidente, né? E sinalização adequada. Em termos de gestão, nós temos a parte de treinamento e condições inadequadas de trabalho. Vamos analisar cada um deles separadamente? Trabalhador. Rotina de trabalho, né? Rotina de trabalho, como eu exemplifiquei para vocês, pode realmente levar o trabalhador a ter distrações, né? O cara está lá sempre pregando. Aí passou ali como mostra a cena, né? Uma moça que distraiu ele olhou para o lado, continuou martelando, e o que ele fez? Ele deu uma martelada no dedo, né? Ali pode, de acordo com, às vezes, com a força, pode até quebrar o dedo do funcionário e ele ter que ficar afastado. O próximo é o tédio ou excesso de confiança, né? Nós temos aí uma serra elétrica, o marceneiro trabalha todo dia com aquilo, e às vezes vai colocando a madeira de maneira automática, só que a mão dele ficou no meio da serra, e aí o dedo vai embora, né? Então isso é uma situação também que pode ocorrer um acidente de trabalho, sendo que a fonte é o trabalhador. Bom, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, bem interessante, né? Puxei aí do YouTube, o endereço está embaixo, quem quiser
ele visualizar mais vezes, né? Que mostra como uma situação em que você tenha um excesso de confiança e você desrespeita algum tipo de procedimento, não toma os devidos cuidados, pode te levar a uma situação de risco, né? Preste atenção o que acontece com essa pessoa. Engraçado, né? Não para quem participou dele. Mas perceba o seguinte: ele ficou preocupado em tirar a bolinha do meio do caminho. Tudo bem, ali poderia a bolinha ter pego e ricocheteado nele e provocado algum ferimento. Mas ele não ficou preocupado na velocidade que estava de rotação do cortador de grama. E a partir do momento em que ele distraidamente vai e já acelera com tudo, né, achando que a velocidade não estivesse tão alta, ele é alçado violentamente para o chão. E ele não consegue soltar a barra. Ele é arrastado pelo meio da rua. E vocês percebem que ainda vinha um carro. E se tivesse mais próximo, numa velocidade mais rápida, poderia não ter nem conseguido parar e atropelado o operador. Né? Então, isso é uma situação em que não é uma causa única, é uma sequência de fatos que pudesse ter levado até a pessoa a óbito. Né? Então, essa situação pode provocar acidentes, esse excesso de confiança no trabalhador. Outra situação de imprudência, né? Nós temos aí uma situação da pessoa fazendo solda sem usar a máscara, ou seja, falta de uso de EPIs, desobediências a advertências, né? Então você coloca uma placa, a pessoa vai lá e continua não obedecendo, pode vir a ocorrer algum tipo de acidente por parte da pessoa que está trabalhando. E situações inapropriadas de trabalho, né? Dá uma olhadinha aqui que a pessoa dá um jeitinho, nosso famoso jeitinho brasileiro, né? Que eles precisavam colocar um cano e acabaram utilizando duas pás de reta escavadeira com duas pessoas segurando a tubulação. Percebam que a pessoa não está presa a nenhuma parte do equipamento. E se ela tiver algum tipo de escorregão, ela vai cair dentro do rio. Né? Então são situações de imprudência que não se respeitam a segurança do trabalho que pode levar a algum acidente. Bom, uso de máquinas com proteção, né? Dá uma olhadinha aí nesses dois tipos de máquinas de serrar madeira, né? Essa daqui está só a serra, bem de frente pelo operador, e nessa daqui é uma maquita, né? Inclusive a gente tem uma dessa lá no campus, em que você tem um dispositivo que se a pessoa passar o material aqui para ocorrer o corte, ela não vai conseguir chegar aonde está a serra. Por quê? Porque tem uma capa protetora em cima dela. Bom, outra situação são sinalizações adequadas, né? Então, uma situação em que uma pessoa pisa num chão molhado, acaba levando escorregão, poderia ser evitado com o simples uso de uma placa, né, indicando que o chão é liso e que está molhado. A outra situação, quando você vai fazer aí também o tipo de manutenção, você tem que juntar toda a equipe, né, explicar todos os procedimentos e isolar a área com sinalização adequada. Tá? Eu coloquei esse exemplo aí porque o pessoal da engenharia ambiental pode muito bem acabar se deparando com isso, né? Tem que fazer uma manutenção em redes de esgoto. E aí você tem que orientar a sua equipe a como fazer isso. Isolar a área e sinalizar de maneira adequada. Bom, gestão do ambiente de trabalho. Né? Você tem que fazer um treinamento de equipe para que ela possa trabalhar da maneira mais segura possível. Né? Então, eu coloquei aqui essa figura, né, que mostra duas situações em que a pessoa pode carregar 3 canos. Pode cada um carregar de maneira individual, né? E aí o que vai acontecer? Um pode tropeçar no cano do outro, o outro acabar
lá girando o cano e batendo em cima do companheiro. Uma série de fatos de acidente pode ocorrer se eles trabalharem de maneira individual. Muito mais seguro é trabalhar de maneira conjunta, em que os três peguem o cano, levem junto e não há nenhuma situação em que o cano pode atingir o trabalhador. A outra situação da gestão do ambiente de trabalho é você adequar as condições do ambiente de trabalho. Vê uma situação dessa daqui, né? Você tem um ambiente em que você tem fio desencapado, dá uma olhadinha aqui, vou até simular um pouco as situações de risco. Nós temos fio desencapado, iluminação inadequada, porque aqui para cima está tudo escuro, só está iluminado em algumas regiões, né? Então você tem situações em que pode estar mal iluminado. Aqui nós temos uma tábua com um prego, nós temos óleo no chão, né? Aqui vê como é que o trabalhador também está segurando a escada, ele vai pisar no chão, pegou no objeto do prego e uma escada no meio dele, ou seja, além de furar o pé, ainda pode bater o pescoço, bater a cabeça no vão da escada. Nós temos aqui extintores de incêndio, que está bloqueado por uma série de objetos que estão obstruindo, além de objetos que estão no meio do caminho e buracos no meio do chão. Tá? Esses são alguns exemplos de acidente de trabalho, né, de condições inadequadas, que vai gerar algum tipo de problema ao trabalhador. Tá? Não vou nem listar todos aí. Bom, falando agora sobre comunicação de acidente de trabalho. Então, ocorreu toda a situação, tentou se evitar, mas não ocorreu, ou se o acidente ocorreu. Como que deve se proceder em relação a isso, né? Primeira coisa, qual que é o objetivo da comunicação do acidente de trabalho? Ou o famoso CAT. O CAT é um formulário que é obrigatório as empresas preencherem. Ele está nesse endereço aqui, previdência.gov.br. Hoje ele é feito online, antigamente era feito por papelada, né? Hoje ficou muito mais ágil. Ele vai ter o quê? Um controle estatístico de acidentes de trabalho no Brasil. É uma ferramenta para o governo tomar suas ações devidas em relação ao acidente de trabalho. E ele é obrigatório por parte do empregador. Não é uma situação em que ele queira comunicar por opção, não. O empregador é obrigado a comunicar. E quem ele tem que comunicar? São esses 6 órgãos aí, né? Então, esse comunicado, ele vai atingir, nesse caso, o INSS, tá? O que é o INSS? Em determinado tempo em que ele vai ficar afastado, a empresa vai ter que pagar o salário, senão ele vai ficar afastado pelo próprio INSS, que vai bancar o salário dele. Ele tem que ter um comunicado da empresa, né, justamente para os órgãos do SESMIT e o CIPA tomar as ações devidas. Ele tem que ser comunicado por segurado independente, né, porque ele vai dar entrada no INSS para poder ter um benefício de pagamento enquanto ele estiver afastado. Vai ser comunicado o sindicato, né, o sindicato tem que estar a par disso para tomar as decisões cabíveis. Se for uma empresa que ela negligencia as condições de segurança do trabalho, o sindicato pode tomar as ações devidas para que a empresa seja acionada na justiça. Nós temos que ter também a informação junto ao SUS, Sistema Único de Saúde, né, para fazer as suas ações cabíveis. E no final, também da cadeia, a Delegacia Regional do Trabalho, também para poder fazer inspeção, se aquela empresa tiver muito acidente de trabalho, ela também que vai tomar as medidas cabíveis e obriga o empregador, a indústria, a tomar as atitudes necessárias para que isso não ocorra mais, ou que comece realmente a diminuir o acidente de trabalho e que venha trazer uma segurança para o trabalhador. Bom, pessoal, então, essa terceira parte da aula, vou encerrar por aqui, tá? E na última parte da nossa aula, eu vou falar sobre a parte de custos de acidente do trabalho. Um grande abraço e até a última parte